nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova de leões. Agora o rei decrete e assine essa lei, para que possa ser mudada como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Bom, gente, vamos lá. A lei foi que Daniel não poderia orar. Eles tentaram achar uma lacuna, a qual eles pudessem acusar. Daniel era aquele funcionário em que se destacava, mas prego que se destaca, leva martelada. Essa é a lei lá atrás, é a lei hoje e vai ser sempre. Aquele que se destaca, como Daniel, levou martelada. E Daniel causou inveja daqueles homens ao redor. Você pode ver, aquela pessoa que se destaca como funcionário do mês, tá puxa-saco do chefe, tá vendo? A gente sempre já viu lá atrás com Daniel e acontece. E o homem, só que Daniel era alguém tão íntegro, leal, digno de confiança, responsável, que não havia nada sobre acusar a Daniel. Só que, vamos falar bem a verdade, que coisa mais linda da palavra de Deus. Eles acharam uma brecha. Quem dera a gente fosse como Daniel. Sabe qual era a brecha? Se a gente fizer algum decreto para que ele não ore. Imagina o quanto esse homem era visto como um homem, um servo de Deus. Daniel era visto pelo seu posicionamento. Antes de entrar na cova, você vai ter problemas, você vai ter a cova, você vai ter inimigo se levantando, mas o teu posicionamento antes da cova vai te livrar do inimigo. Olha que incrível, como você se comporta antes do problema chegar. Por exemplo, a irmã que eu brinquei, que ela falou que ela não tem problema. Eu falei, mas vem para a presença, que daí você já está preparada se o problema aparecer. Nós temos que nos posicionar antes das coisas acontecer. E Daniel já era assim. Daniel era alguém íntegro. Só que daí o decreto bateu. Eles fizeram um decreto contra a vida dele. E começaram a falar, rei, o Senhor lembra daquele decreto? O Senhor falou que se alguém orasse, que se alguém não rendesse a ti, porque naquela época tinha que se render ao rei. E Daniel não deixaria de orar. Quando Daniel sabe do decreto, sabe o que ele vai fazer? Vamos falar bem a verdade. Nós, se soubéssemos de um decreto, que a gente, se orasse ao Senhor, a gente iria morrer, ia ser jogado numa cova do leão, quem aí ia continuar orando? A gente ia ter medo, a gente ia fazer assim, não, eu continuar orando, deixa eu ficar quietinha. Sabe o que Daniel faz? Daniel continua orando 3 vezes ao dia. Olha o que a palavra vai nos relatar aqui, Daniel, pula lá para o versículo 12. Então foram diretamente ao rei e lembraram da lei. O rei não assinou o decreto ordenando que qualquer um orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei, essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, aquele homem, Daniel, um dos seus exilados de Judá, não dá importância ao rei, nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu, ficou isso muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram, ó rei, o Senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado? Por fim, o rei deu ordem
ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. Ou seja, ainda eu ali não vi o versículo, mas fala que Daniel, quando orava, quando ele soube do decreto, ele abria as janelas. E sabe por que a palavra nos relata esse detalhezinho? Para entender que Daniel não se escondia. Daniel não se escondia ao orar a Deus. Muito pelo contrário. Ele continuou orando e ele foi para a janela do seu quarto e ainda abriu, para que os outros vissem que ele continuava servindo ao Rei dos Reis. Mesmo a morte batendo, mesmo a angústia batendo, Daniel se mostra servindo ao Senhor todo o tempo. Ou seja, Daniel teve um posicionamento. Daniel mostrou: estou em meio a um decreto de morte? Ok, continua a te servir, Senhor. Estou com esse problema que está difícil? Ok, Senhor, continua a orar. Estou com a minha vida em risco? Ok, continua a te servir. Estou com o câncer batendo a porta? Ok, Senhor, continua a orar. Daniel nos ensina a orar sem cessar. E olha o que a palavra nos relata ainda. Muitas são as aflições dos justos. E vamos lá, a palavra está no plural, porque é como eu sempre falo com vocês, é problema, são aflições, realmente é vários, mas o livramento é do Senhor. Sabe, Daniel foi parar na cova. Talvez você tenha parado numa cova emocional, numa cova. Tantas mulheres a gente vê em relacionamentos abusivos, meu Deus, que estão presas naquela cova, que o inimigo está pronto para devorar e não sabem se libertar. Quantas vezes nós vemos mulheres presas na depressão porque carregam a culpa do seu passado? Quantas vezes nós vemos essa cova da ansiedade? Deus, como que vai ser amanhã? Como que vai ser amanhã? Meu Deus, eu já falei para vocês, eu também tenho as minhas ansiedades, as urticária aqui, também é. Mas ei, nós temos livramento. Nós entramos muitas vezes em covas. Às vezes, entramos porque o inimigo joga mesmo. Os supostos amigos de Daniel, os que estavam caminhando com ele, jogaram ou não ele na cova? Jogaram. Às vezes nós somos jogados por pessoas na cova dos leões. Ou, às vezes, se você tivesse se escondido, Daniel também, ele assume o papel de entrar na cova, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Não importa se você está na cova pela sua atitude, não importa se você entrou na cova porque te lançaram lá. O que importa é que Deus está com você na cova também, e tem um livramento sobre a tua vida. É isso que importa, porque Daniel parou sim na cova. E o rei Dário, o rei que estava com Daniel, que via a competência dele, ele tentou livrar Daniel. Mas quando Deus quer fazer, parece que nós vamos lá para o fundo, para que manifeste a glória dele. O fundo do poço é o lugar que Deus mais age. Ai, aleluia, glória a Deus. Mas é no fundo do poço. Aquele parente que você olha e fala assim: Fernanda do céu, ele está no fundo do poço pela droga. Glória a Deus, porque é lá no fundo que Deus vai agir. Ele está no fundo do poço porque a doença acometeu ele. E ele estão dando para ele agora a morte.
pois é lá que Deus pega do fundo do poço e faz agir. É bem na cova, é bem lá dentro, quando a gente fala assim, não tem solução. O leão está assim, ó, com a boca aberta para nós, querendo nos tragar, querendo, mas sabe, tem um livramento lindo. Daniel não foi esquecido na cova, você também não é esquecida na cova, muito pelo contrário, dentro da cova lá ele está, porque nós temos uma promessa, que ele jamais nos abandona. Eu não sei qual é a que você está passando, mas aquele que tudo vê, que tudo sonda, está aqui nessa noite, falando, filha, qual é a cova que você se encontra? Qual é? Eu estou aqui, ele está aqui nessa noite, assim como ele esteve com Daniel. Sabe o que eu acho engraçado? Que foi a noite inteira, e Daniel pôde dormir, né? Certo, ele dormiu em meio à cova, ele descansou. Nós acabamos de cantar o louvor, seguro estou nos braços daquele. Gente, Daniel pôde descansar em meio à cova, porque não havia leão que pudesse tragar ele, não havia inimigo que pudesse engolir ele. Mas uma coisa que eu quero que você marque sobre a sua vida, é que Daniel, isso uma vez eu li, ficou marcado para mim, e eu espero que marque você. O leão, ele sente cheiro de sangue, de carne. O leão sente o cheiro da carne, e daí abre o apetite dele, é tipo um tubarão. E Daniel, nele não havia cheiro de carne. Daniel tinha cheiro de espírito. Daniel era alguém que orava, jejuava. Daniel rejeitou banquete, manjares do rei. Daniel era servo do Deus vivo e fiel. Aquele homem certamente cheirava espírito, porque o leão não sentiu o cheiro de carne nele. Há uma batalha todos os dias entre nós, minha amada. Vamos confessar? Tem a carne e o espírito. Vencerá o que você alimentar. Ou seja, se você alimenta o teu espírito, e como é que eu alimento o meu espírito? Ouvindo a palavra de Deus. É assim que você vai alimentar o seu espírito, ouvindo essa palavra. Daniel orava e se alimentava. Então é assim que nós precisamos nos fortalecer. Daniel capítulo 6, o versículo 18. Agora começa, mesmo sendo selada a cova, mesmo os leões lá dentro. Minha amada, quem sabe você vê a cova como uma escuridão, a não resposta de Deus. Vamos falar bem a verdade, como o silêncio de Deus dói na gente. Quando a gente pede, Deus me responde, e Deus não responde. Difícil. Deus, o que é para me fazer? E lá vem um silêncio sobre nós. Talvez a cova que você esteja é essa. Você ora e não vê solução. Olha o que aconteceu aqui. Daniel capítulo 6, versículo 18. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou, angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pode livrá-lo dos leões? Minha amada, olha o que vai falar no Salmos 91 para você. Esse é o Salmos da proteção. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nós cantamos esse louvor. Seguro estou nos braços daquele que me guiou. Ou seja, daquele que é o teu abrigo. Nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará de sua casa. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam onde quer que você vá. Sabe aquele
1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, é isso, é uma proteção sobre ti. Quando você estiver sentindo que o inimigo está vindo sobre ti, declara o Salmo 91 na tua casa. Declara, não adianta estar com a Bíblia cheia de pó lá não, aberta, não, faz favor, medita na palavra, ora. Mas quando você quiser declarar uma palavra sobre a tua casa, você sentir que o inimigo está ao derredor, porque o maligno não toca naqueles que ali desceram e se revestiram de Cristo, mas ele fica ao derredor tentando a gente, né? Então, minha amada, declare os Salmos 91 sobre o teu lar e saiba que você está segura nos braços daquele que te encontrou, nos braços daquele que esteve aqui e está. Só que eu preciso te dizer uma coisa, a gente enxerga a cova como um castigo, né? A gente para, meu Deus, por que eu parei nessa cova? É um castigo. Posso falar uma coisa? Eu sempre falo isso para vocês, mas grave isso no seu coração. E quando grava de vocês, também grava no meu. A cova, ela não é um lugar de abandono. Ela é um lugar de preparação para o seu testemunho. A cova é um lugar de preparação para o seu testemunho. Eu quero que você fique em pé nesse momento. A cova é um lugar de preparação para o seu testemunho. Eu não sei qual é a cova que você se encontra. Nós temos algumas covas aqui. A cova do abandono. Só quem passou por um abandono sabe do que eu estou falando. Ou a tua cova é uma ferida, uma humilhação. Alguém que te distratou. Qual é a sua ferida? Ou quem sabe uma injustiça, né? Ou a tua cova são traumas, abuso, dores, um passado de desilusão, separação, tantas outras coisas. Qual é o trauma que você carrega? Qual é a cova que você se encontra nesse momento? Qual é o trauma que você ainda carrega? Ou a tua cova é a cova de se sentir rejeitada. Rejeitada por homens? Porque ele não quis casar comigo. Rejeitada pela mãe no ventre? Tua mãe tentou aborto? Rejeitada por pai? Sem teste de DNA? Qual é a dor que você se encontra? Qual é a cova que tem te aprisionado? O céu nessa noite, agora, o céu está aqui, tirando a gente da cova, tirando a gente dos rótulos, tirando a gente do inimigo vir nos tragar. O céu está virando rótulos para que a gente conheça. Daniel passou sim por alguma cova, você também passou, mas do rótulo de abandonada, eu encontro uma identidade de escolhida. Do rótulo de ferida, eu encontro uma identidade de restaurada. Do rótulo de traumas, de dores, de sofrimento, eu encontro uma identidade de curada. Do rótulo de rejeitada, de não amada, de não escolha de homens, eu encontro uma identidade de amada, porque Cristo tem para nós não rótulos, mas identidades firmadas. Ele não tem para você, minha amada, uma cova, ele tem sim um livramento. E é isso que ele tem para você. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Daniel sabia, o Senhor falou para ele: Daniel, és amado meu. Nessa noite, ele fala: é amada, é curada, é restaurada, é escolhida.
quebrada, eu não sei qual era. Quem sabe você chegou aqui falando: Fernanda, eu tô arrasada, eu tô destruída, eu tô quebrada. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui outra, sabendo que um dia Deus enviou Cristo Jesus por amor a você. E que você, se você quiser entender que na cruz do Calvário você foi escolhida por Ele, se você quiser entender que na cruz do Calvário você foi restaurada por Ele, se você quiser entender que na cruz do Calvário você foi curada, se você quiser entender que na cruz do Calvário você foi amada, minha amada, não tem leão que possa te tragar, não tem cova que possa te deixar, porque você reconhece quem você é em Cristo Jesus. Sabe como Daniel passou pela cova? Passou sabendo quem ele era e quem era o Deus que ele servia. E quando Daniel passou pela cova, ele encontrou, além da oração, Daniel passou pela cova. Sabe o que aconteceu? Foi na cova que ele teve o livramento. Foi na cova que o testemunho dele foi para todos. Minha amada, a tua dor talvez foi no privado, mas o teu testemunho será em público. Deus irá te honrar tanto, tanto, se você entender quem você é em Cristo Jesus. Eu não sei como você chegou nessa noite, mas eu sei que o mesmo Deus que estava com Daniel e fechou a boca dos leões está aqui, falando para você: filha, você é minha escolha. Filha, tantas mulheres lá fora, e eu escolhi você para estar aqui hoje, para receber cura, renovo, restauração, libertação. Minha amada, Deus tem algo muito novo para nós. Só que para isso você precisa tomar posse. É tomar posse e entender quem é o Deus que você serve. Feche seus olhos. E agora, as irmãs, aquelas que desejam uma oração. Talvez você chegou aqui numa cova, se sentindo. Qual é a cova que você se encontra emocionalmente? Nós vamos estar pedindo para que você venha à frente. Você vai receber uma unção e depois nós vamos orar pela sua vida. A palavra nos relata que é para receber a unção dos presbíteros e ali a oração, e será curado. Só que para isso você precisa sair do banco. Você precisa dar esse passo falando assim: tá, ok, eu quero sair dessa cova. Eu me encontro nessa cova, nesse cativeiro, mas eu quero a cura. Então se coloque aqui na frente e assim nós vamos fazer. Você vai receber essa unção e essa oração. Só que no banco você não vai conseguir. Você precisa dar esse passo de fé. Falar: Deus, me livra do inimigo. Deus, me livra do inimigo. Feche seus olhos e assim nós faremos. Se posicione. Seja como Daniel, com coragem e ousadia. Tenha essa coragem. Que você não permaneça onde você está. Venha para o renovo que Deus quer para a sua vida. Qual é a cova? Eu sei que Deus tem liberdade nessa casa de oração. E aqui vai acontecer restauração. Aqui vai acontecer cura, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, igreja, e ore, porque o livramento vai acontecer. Já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo.
e ficar.